Gente, boa noite. Eu nem coloquei o título aqui. A live é Ansiedade e Fome Emocional. Bora lá. Vou esperar a Carol aqui. Vamos ver se ela já entra. Adorei esse filtro aqui. Ai, como pode melhorar, gente? Ó, que filtro incrível, gente! Então, vamos começar a live agora. Boa noite, Carol. Oi, boa noite. Tudo bem, Denise? Tudo ótimo, gente. Eu tinha feito a live aqui rapidinho, mas eu acabei saindo porque eu não estava gostando. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos, né, que nos esperaram, ou quem vai assistir agora, ou quem vai assistir no futuro. Essa é a live que eu vou fazer curtinha com a Carol, sobre a palestra que vamos fazer no próximo sábado, a partir das 9 horas, aqui no Centro Catequético Dom Cabral, onde vamos falar de ansiedade e fome emocional. Eu sou terapeuta integrativa e a Carol é nutricionista. E é muito importante a gente falar sobre ansiedade. E ansiedade tem a ver com alimento, né? E eu quero até pedir desculpas, porque a live era para ter sido às 21 horas, mas eu estava lá na igreja, hoje foi aniversário do padre André, que é o padre, né, da paróquia, uma pessoa muito querida e foi muito importante eu estar lá, principalmente porque eu convidei algumas pessoas para a palestra, falei com as pessoas da comunicação, e foi muito legal, porque o padre André é uma pessoa muito carismática. Então eu vou começar a passar a bola para Carol, para ela falar um pouquinho da ansiedade, da fome emocional. Carol, seja muito bem-vinda, pode se apresentar e falar um pouquinho. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho mais rápida, eu estou sem relógio aqui, mas vai ser uns 20 minutinhos mais ou menos, para a gente deixar gravado e Uhum. colocar nos grupos, né, do É, Instagram, do WhatsApp. Mas Carol, boa noite, obrigada aí por estar me aguardando para a gente falar um pouquinho, né? boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a palestra que a gente vai fazer, né, no sábado. E a gente vai começar falando sobre a ansiedade, né, que é um sintoma que praticamente, assim, muitas pessoas que eu atendo têm. Então, eles começam já falando que, eu me alimento de tal forma por causa da ansiedade, e a gente tem que estar buscando estratégias mesmo para ajudar as pessoas, né, a melhorar isso, porque é normal a gente ter uma ansiedade, é natural, né, do nosso sistema. Só que o problema é quando é muito intenso, né? Pode prejudicar a vida da pessoa e principalmente a alimentação. Então, a gente vai falar sobre o que é ansiedade, né, nesse dia, sobre a relação da ansiedade com a fome emocional, né? Então, as pessoas muitas vezes falam, eu como por emoção, por causa da tristeza, ou por causa do tédio, ou por causa da ansiedade, do estresse. Ou, às vezes, as pessoas falam, eu não como, eu perco o apetite, né? Então, às vezes, tem pessoas também que falam dessa forma. Então, a gente vai falar, né, de como identificar essa fome emocional, e também vamos conversar sobre os 9 tipos de fome que existem, que a gente pode estar identificando, né? E vamos também fazer alguns exercícios sobre como que a gente pode perceber a fome e a saciedade. Perceber mais os sinais do nosso corpo quando a gente está se alimentando, né, no dia a dia. É isso que nós vamos falar nesse dia. Também as 10 etapas para uma alimentação consciente. Então, nós vamos falar das 10 etapas para a gente alcançar uma alimentação mais consciente, um autocuidado, né, com a nossa É, saúde. o, Carolina, o que que você acha que faz, né, pelo menos no aspecto aí da tua experiência da, como nutricionista, né, e aí assim, eu tenho, né, que eu vou até compartilhar com vocês, eu falei no live, mas hoje a gente vai fazer uma coisa mais curtinha. Então assim, eu emagreci 15 quilos em um ano, então eu tenho a minha experiência, mas é uma coisa muito pessoal. Como a Carolina tem essa experiência muito mais da parte prática, o que você acha que faz as pessoas não emagrecerem? Ou seja, é a ansiedade ou é a fome emocional? Qual é o fator predominante? A ansiedade pode estar relacionada com a fome emocional. Pode ser um sentimento que leva a pessoa a comer, né, para aliviar a ansiedade.
né? Mas a fome emocional, às vezes, pode ser também outro sentimento, pode ser por tristeza, né? Cada pessoa é de um jeito, né? Então, eu identifico muito, assim, as pessoas ansiosas. Tem pessoas que às vezes falam, como eu falei, elas falam que perdem o apetite, né? Então, assim, é isso que eu percebo mais na prática clínica. Mas na prática clínica, você já fez alguma análise? O que impede mais as pessoas atingirem o seu objetivo? O que pesa mais ou é muito equilibrado? Ou seja, a fome emocional, a ansiedade, que já que está ligado, né? A ansiedade e a fome emocional, ou seja, muito ansiosa e come. Mas o que impede mais das pessoas emagrecerem ou atingirem esse objetivo? Estaria mais ligado a um fator externo, né? Porque tem essa questão do meio ambiente. A gente fez um roteirinho, gente, mas a gente está deixando muito espontâneo, né, Uhum. Carol? Sim. Mas de uma forma geral. Tem o fator externo, que a gente até falou, né? Que na verdade a gente Tem. sabe que tem alguns aspectos, né? O fator externo, o fator familiar. Eu, por exemplo, já tive um relacionamento que eu estava querendo emagrecer, a pessoa todo dia trazia torresmo. Aí, como você vai? É um torresmo, aí uma batata frita, tudo gorduroso. Não, só hoje. Aí, quer dizer, aquele fator externo tá me impediu, né, no passado. Por quê? É muito complicado, porque o fator externo são aquelas pessoas da sua família, meu ponto de vista, né, que não te incentivam, pelo contrário, traz aquelas gordurices, aquelas coisas que engordam, coisas que fazem mal para o nosso corpo e as pessoas nem têm essa noção, porque comer fritura, é, tudo que não faz bem para a gente, né? Enfim, isso tudo, o fator externo, quer seja da pessoa da nossa família, que infelizmente aqui a gente não está para julgar, mas também os fatores externos na empresa, né? Então, são vários fatores que impedem a gente emagrecer. Porque, por exemplo, assim, eu, Denise, moro sozinha. Então, era muito mais fácil. Era só eu não comprar, que eu não ia ser bom para mim, não tinha em casa, então eu não comia, né? Enfim, mas se você recebe uma visita, você sabe que tem que sair um pouquinho da dieta. Mas a questão é que os fatores externos, como alguém da sua família que você mora, né? Dia desse eu estava dando aula para uma aluna, falou assim, poxa, mas lá em casa meu marido, meus filhos, todo mundo compra coisas, e aí o que que eu faço? Enfim, são vários fatores, né? Quer Então, seja o externo, o trabalho. Deixa eu só ver aqui, uma pessoa falou sim, assim, a fome emocional, acredito que vai ter de acordo com o evento. eu não É que eu não entendi. sei. Eu não sei se a pessoa vai na palestra, prazer corpoterapia, deve ser. Aí depois você fala qual é o seu nome e explica melhor pra gente se você vai na palestra. Enquanto isso, a Carol vai falar um pouquinho do que eu tô falando aqui, né, Carol? Então, com certeza o externo influencia muito, principalmente o interno nosso, né? Então, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, seja da família, seja da comunidade, seja do trabalho, né? A relação que a gente estabelece com as pessoas e com as instituições interfere no nosso emocional. Eu percebo muito, os pacientes muitas vezes trazem isso, né? Então, às vezes tem trabalhos, né, que as pessoas não têm tempo para comer, porque não a empresa às vezes não preconiza isso, não reforça isso, e aí às vezes a pessoa deixa de almoçar, né? Ou ela não tem condição, às vezes, de pôr numa geladeira a marmita que ela está levando. Às vezes ela nem pode levar a marmita porque não tem uma geladeira, né, para ela guardar. Aí já vi pessoas Uma coisa levando absurda, né? Mas sanduíche. como a pessoa não tem tempo para comer, porque eles não têm intervalo no almoço, no trabalho? Porque as pessoas falam comigo assim, eles não deixam eu comer no horário certo. E às vezes a pessoa tem, às vezes, até um diabetes, tem uma obesidade, e não tem tempo, porque tem muita demanda o trabalho. Eu já vi muito isso. E já também vi pessoas que adoeceram por conta dessa situação, sabe? Então, assim, a relação que a gente estabelece com as pessoas, com o ambiente, com as instituições, interfere no nosso interno também, no que a gente vai sentir quando chegar em casa. Aí as pessoas falam assim, ai, não sei por que quando eu chego em casa, aí que dá vontade de comer, dá vontade de comer o mundo. Aí a ansiedade vem, entende? Às vezes tem pessoas que falam assim, por quê? Aí chegou em casa, relaxou, né? Tá mais tranquilo, aí sente, o organismo sente.
a falta que foi, não beber água, não comer adequadamente. Então, assim, não é culpa da pessoa. A questão é que a gente está num modelo capitalista e que as empresas, instituições, visam produtividade, né? Visam lucro e às vezes, e às vezes não, né? A maioria das vezes não tem essa empatia, que ele é um ser humano, não é uma máquina, né? É um É isso ser que você humano que está falou. ali. Uma vez eu estava passando no supermercado, aí a pessoa da, não sei, né, supervisora, aí ela entregava nos caixas, tipo, uma maçã, um iogurte, um pãozinho, alguma coisa assim. Na hora do intervalo, eles tinham que comer ali mesmo, trabalhando no caixa, porque não podiam sair. Então, e era aquilo que era oferecido. Podia ser uma coisa que você não gostasse, ou uma coisa que você não pudesse comer, né? Então, acho que era um Uhum. iogurte, uma maçã, uma fruta, assim, não me lembro exatamente o que. Mas, assim, muitas vezes, talvez, nos supermercados, né, ou em qualquer ambiente, aí dá aquele lanche que é aquilo que você tem que comer ou ser obrigado. Talvez aconteça, né, em alguns outros lugares ainda, né? Mas que bom que eles estão pelo menos oferecendo alguma coisa, né, para as pessoas comerem. Porque eu É. já vi situações de que a pessoa não podia comer nos horários que ela precisava comer. Eu vi situação da pessoa até chegar numa hemodiálise, assim, por causa que não Não. bebeu água, não se alimentou, né? Então, assim, é uma situação, né, que a gente está ainda tem a escala 6 por 1, né? Que é a pessoa trabalhar, trabalhar, trabalhar e quase não ter um tempo de lazer, de bem-estar, de folga, né? É, cara, mas nesse caso, foi um mercado no Rio de Janeiro há muito tempo, né? Que eu não vou citar o nome, porque não faz sentido. Mas, assim, talvez aquilo que foi oferecido, talvez ela nem pudesse comer, digamos, entende? Era um iogurte, entendeu? Tô falando assim, colocava assim no intervalo, que talvez aquele intervalo fosse o intervalo que eles oferecessem. Mas não era o intervalo que seria adequado do tempo que ela estaria. E nesse caso, eu não sei, assim, né? Meu ponto de vista, que talvez seria o certo ela sair do horário de trabalho, do caixa, e comer em algum lugar. É oferecido ali justamente para ela nem ter que se locomover, para comer ali. No seu ponto de Uhum. vista, acho interessante você falando, que bom que é oferecido, sim. Mas será que aquilo ali também é correto? Porque É, possivelmente o certo seria a pessoa sair, ir para o tá. refeitório, comer, do que ficar lá na máquina dela digitando e comer Ah, entre um cliente sim, e outro. com Entendeu? certeza. Ela tinha que comer no local de trabalho, entre um cliente e o outro, oferecido um lanche que talvez nem seja. Se ela fosse diabética, talvez não pudesse comer o tal iogurte. Entende? É, Mas, assim, são situações muito complicadas, né? Vamos ver aqui a mensagem que a pessoa falou. Entrei agora. Vamos lá. Carol, você está dando para ler porque a professora que está sem óculos. Entrei agora. Qual a palestra, Ana? qual a palestra, Ana? O que eu quis dizer em relação à fome emocional, acredito que vai de acordo com esse evento que eu coloquei, foi o evento que ela está passando no momento da vida. A empresa de call center faz muito isso que vocês estão falando. É isso mesmo. Então, mas isso que você falou, Denise, sobre as pessoas comerem ali trabalhando, elas comem sem atenção, né? E isso não é bom para a saúde. É o que a gente vai falar no sábado, né? Sobre o comer com atenção plena, a importância que isso tem, né? Para a gente se alimentar bem. E tem a questão também da pessoa que tem alguma intolerância alimentar ou alguma restrição ou alguma condição que precisa receber uma alimentação apropriada, igual o diabético. Então, precisaria ter lá o café, se vai ter um café sem açúcar, para que todas as pessoas tenham acesso, né? Até as pessoas que têm alguma questão, assim, de intolerância, alguma questão específica da dieta, né? Isso tudo é empatia. A gente olhar para essas questões. Então, é um ponto importante. Então, mas a Ana falou mais alguma coisa aqui. O que eu quis dizer em relação à fome emocional, e acredito que vai de acordo com esse evento, que eu coloquei foi o evento que ela está passando no momento da vida. Aí, é isso? Aí depois ela falou do call center? Foi isso, né? Depois falou do call center. Uhum.
O call É, center faz muito isso. porque o call center é isso, né? Você às vezes nem sai ali da baia, eu já trabalhei há muitos anos atrás, aí entrega um saco de um lanche, né? E aí? Você, às É, vezes, você nem pode comer aquilo. Isso é muita coisa. Essa é uma questão que talvez a gente fale um pouco, porque o nosso objetivo aqui é resumir um pouquinho da palestra, senão a gente vai dar a palestra toda, né, Carol? Porque, assim, hoje durante o dia eu estava conversando com a Carol sobre a questão, por exemplo, das empresas, que existe uma lei aí, que é a NR1, que elas são obrigadas a ter um cuidado com os seus colaboradores. Só que muitas não estão aderindo, não é totalmente obrigatório. Certa vez eu estava falando com uma pessoa e ela estava fazendo um acompanhamento, o gestor da empresa falou assim, manda multa, não. porque se você não atende, ou seja, tem a questão da ansiedade, de práticas, né, integrativa de saúde, tudo na empresa, então a empresa é multada. Ela falou, prefiro pagar multa, manda multa. Então, quer E dizer, aí as não empresas, tem ela multa, não né? tem essa conscientização, o governo está aí para fazer a NR1, né, que é o objetivo, né, eu não sou expertise na NR1, tenho estudado ainda, mas é algo muito importante para as empresas se conscientizarem. Mas eu conheço empresas que não estão nem aí, que a pessoa grita com o funcionário, o seu lado emocional é afetado, porque também é uma coisa interessante a gente falar. Não é objetivo muito de falar de empresa, mas indiretamente, tem empresas que mexem tanto com o lado emocional do funcionário, eu sei porque né, eu sou terapeuta, vou daqui a pouquinho falar um pouco sobre isso, mas não muito, para a gente não entender, que tem pessoas, tem gestores que tratam o funcionário tão mal, que ele fica mal emocionalmente. E é isso que impede, ele fica ansioso, impede de trabalhar, ataca até problema de saúde. Porque quando o Sim. gestor trata mal o colaborador, ele tem problema de saúde, isso é fato. Pode ser fígado, rins, pode não se alimentar direito. Eu mesma, quando há muito tempo atrás, em 85, eu trabalhava num grande banco e eu não tinha horário para almoçar, não. Não tinha horário para Uhum. almoçar. Desenvolvi uma gastrite seríssima. Porque quando Nossa. você não tem horário para almoçar, eu almoçava correndo, tinha que voltar para o trabalho, né? E aí eu não tinha horário, comecei a ter dores fortíssimas no estômago, desenvolvi uma gastrite seríssima. E a Uhum. gastrite, ela pode ser causa de emocional ou de alimentação não É, adequada, e desregulada, aí é. pode gerar problema de saúde mais ainda Sim, forte, né? com certeza. Porque a gastrite e outras questões de saúde, elas desencadeiam muitos problemas da gente. Então, dizer, a ansiedade, a fome emocional, ela tem vários aspectos externos, né? Que também vai para o nosso interno. É aí também que entra nossas terapias, que são técnicas integrativas de saúde. A Carol é nutricionista, mas também tem um trabalho como terapeuta. E eu trabalho como terapeuta integrativa. Aqui faço um trabalho social no Centro Catequético Social. Eu atendo lá segunda, quarta e sexta, com terapias a um valor social, atualmente é R$ 50, a gente está revendo aí de sofrer um reajuste porque uma parte doada para as obras sociais da igreja. E até aproveitando, gente, sábado a nossa palestra é de 9 às 10 e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível para ajudar as obras da igreja. Mas voltando às terapias aqui, é só para não esquecer esse detalhe que é importante a nosso cunho social. Então, as terapias são muito importantes para a vida da gente. Eu sou terapeuta e eu fiz terapia sexta, fiz ontem, alguém me atende online, aí hoje eu fiz barra de axis. Então, lá eu atendo com barra de axis, que é o principal, meditação. E eu acho que é isso, a gente precisa ter esse olhar terapêutico para nos cuidarmos, porque isso é importante. A terapia integrativa nos ajuda a nos olhar melhor, nos ajuda a nos cuidar. A meditação eu faço na segunda-feira gratuita. Na verdade, agora eu estou cobrando R$ 10, que o valor vai todo para as obras da igreja. Então, é um objetivo da gente ajudar a comunidade a fazer essas terapias integrativas de saúde. E eu queria falar para vocês que é muito importante que vocês participem, né, desses eventos. Não vem falar, não, não tem nada gratuito. Tem meditação que é gratuita. Tem outras atividades que você pode fazer para trabalhar a mente. Eu não vi o tempo, mas eu não vou, a gente vai se alongar muito. Eu queria que ela terminasse um pouquinho e falasse da dança circular que a gente vai fazer sábado. Carol, deixa eu olhar aqui o relógio. Eu queria só acrescentar sobre o que você estava falando 21 h 43 já. Não sei que quanto a, tempo que a gente tem na palestra, mas.
Pode falar. Só acrescentar sobre a questão da alimentação, né? Que também tem a questão da memória afetiva com a alimentação. Que de acordo com o ambiente que a gente está e a relação que a gente estabelece com as pessoas, naquele momento da alimentação, isso influencia também a gente internamente. Então, por isso que é importante o ambiente externo influencia. E sobre a dança circular, nós vamos fazer, né, uma vivência de dança circular no sábado. E eu acho que é muito bacana, né, quem quiser estar presente, porque é um momento da gente se conectar, da gente dançar, né? E é uma terapia, né, que traz empatia, afeto, né, ajuda a ansiedade, estresse, tá? E a música é terapêutica, uma música do Ho Oponopono, então vai ser bem bacana no final. A gente vai fazer essa prática. Então, gente, para escrever, né, como a nossa sala é uma sala pequena, aí vou deixar o meu telefone de contato, WhatsApp, para vocês se inscreverem. E essa live vai ficar gravada, né? O objetivo é fazer uma live rapidinho sobre a palestra. Todos estão convidados. Quem mora em Belo Horizonte, né? Dom Cabral, que é o bairro que é bem pertinho de Contagem, João Pinheiro. Então, quero convidar todos que querem ouvir um pouquinho sobre a ansiedade, querem ter práticas. A gente vai fazer uma coisa bem dinâmica. Então, o objetivo é isso, para conscientizar as pessoas sobre essa questão de terapia integrativa de saúde e se olhar. E aqui também é o objetivo a pessoa ver o que eu posso fazer diferente. O que eu posso fazer diferente para me alimentar melhor? Já que, tipo, se você está numa empresa e você não pode mudar ou sair de lá, como você pode lidar com isso emocionalmente? A gente quer trazer esse olhar para você, esse olhar terapêutico. Você não pode sair da empresa, mas como você pode lidar com isso? Esse é o objetivo, né, Carol? Isso mesmo. Vamos lá, vamos juntos. Então, gente, peraí que acho que não teve mais pergunta, não. Então, acho que é isso. E eu agradeço a todos, né, que eu coloquei aqui. Acho que a gente já está 30 minutos, né, Carol? Só para não ficar muito longo. Uhum. E aí a live vai ficar gravada. Eu agradeço a você, Carol, de estar comigo. Sábado a gente espera vocês, 9 horas aqui, né, no Dom Cabral. Vou colocar o endereço. E é isso. Ficou com uma dúvida? Quer falar mais algo, Carol? Não, eu só quero agradecer também a oportunidade e a gente se encontra então no sábado. Vai ser um prazer. Muito obrigada, Carol, por ter me esperado aí. A gente Tchau, junto. Um beijo, gratidão. Beijo. Gratidão. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.